Olá, eu sou Lucas Hadi e falo sobre finanças para profissionais e curiosos sobre o assunto. Algum tempo atrás, eu estava numa palestra de uma casa de private equity, era a GA, General Atlantic, que inclusive investiu na XP. E eles falaram uma coisa bem interessante, que era a seguinte: para você saber o que vai acontecer no Brasil, basta você olhar nos Estados Unidos. Então, que por isso eles gostavam muito de investir no Brasil, porque aqui eles tinham a capacidade de prever o futuro. Então, é sempre interessantíssimo acompanhar as pesquisas que saem lá nos Estados Unidos a respeito de mercados que nos interessam. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns dados de uma palestra que eu vi, estava refletindo ali alguns dados de um estudo feito pela Charles Schwab, que é uma das maiores empresas de consultores financeiros lá nos Estados Unidos. Tá? Uma empresa de planejadores financeiros, trabalha com investimentos, enfim. O modelo mais americano, mas muito similar a algumas estruturas que nós temos aqui. E aí, eu anotei aqui algumas estatísticas que são as principais. Primeiro, no mercado americano, a maior fonte de captação de clientes, com 71%, a gente está falando de indicações. Ou seja, totalmente igual aqui no Brasil, e dá uma indicação de que isso também não vai mudar, né? Um indicativo de que isso não vai mudar nos próximos anos. Já marketing é responsável por 11% das captações de clientes. Ou seja, aquela história que eu já falei em alguns papos nossos anteriores sobre o foco que a gente dá no dia a dia para ferramentas de marketing, para mídias sociais, para agências de marketing no nosso mercado, talvez não seja proporcional ao retorno que ele nos dá. Enquanto a gente deveria cuidar também um pouquinho melhor da nossa rede de relacionamento e do nosso marketing de indicação. Continuando aqui nas nossas conclusões, nas conclusões do estudo, as melhores empresas do mercado tiveram 2 vezes mais referenciamento do que a média do mercado. Ou seja, você tem uma fonte de captação de clientes, que é a indicação, 70% das suas captações vem dela, e as melhores empresas do mercado fazem isso 2 vezes melhor. Olha que elas não são um pouco melhor, não, elas são o dobro melhor em cima de algo que representa 70% da captação. Isso quer dizer que eles crescem numa velocidade muito acentuada, né, acima de 100% da concorrência. E uma outra estatística bem interessante é quanto que cada um atende e gere aproximadamente. Aqui a gente já está falando um pouco mais de operacional, não estamos falando de captação, e a gente está falando do mercado americano, muito mais maduro. Mas eu acho que serve como um norte de para onde nós estamos indo. A gente está falando de um profissional já pleno ou sênior, já com algum tempo, gerindo 108 milhões de reais em média na sua carteira, com 58 clientes em média por profissional, onde ele gasta 29 horas de atendimento ao ano por cliente. Então, para cada cliente, a gente aqui dividindo por 12, a gente vê que ele está gastando ali 2 e uns quebrados aqui, né? Um pouco menos que 3 horas, talvez 2 horas e meia aqui por cliente, por mês, para atendê-los. Eu acho que isso aqui é uma excelente estatística, é uma excelente referência, e para você se perguntar como que eu estou com relação a esses números, eu gasto esse tempo, porque se você tiver com um PL menor, mas também tiver com um número de clientes menor, você pode fazer a média e verificar. A gente está vendo aqui um patrimônio médio um pouco menor do que 2 milhões por cliente. Já é uma referência interessante. Outra coisa, eu gasto 2 horas e meia atendendo meus clientes por mês?
Se você não faz isso, talvez você não consiga tantas indicações, uma vez que a gente está olhando para o futuro, para o mercado que deu certo. Será que você está dando atenção suficiente para os seus clientes para você saber que você está no caminho de crescer? E se você gere mais de 108 milhões, mais de 100 milhões, mas com muito mais do que 58 clientes, talvez seja a hora de você limpar a sua base. Você muito provavelmente está com clientes ali que não te geram tanta renda e muito provavelmente você não está batendo essa estatística de 2 horas e meia de atendimento, porque você está com clientes demais. E daí, eles gastam também por ano 15 horas com operações e administração. Tá? Ou seja, naquela parte de eu vou fazer a operação do cliente, eu vou atualizar o relatório dele, eu vou fazer um cadastro dele que está vencendo, o suitability, vou renovar o contrato. Então eles gastam aqui, em média, o dobro do tempo atendendo, né? E metade desse tempo, né? Ou seja, 33% do tempo dedicado ao cliente em operações e administrativo e 66% do tempo atendendo. Ótimas estatísticas para a gente ter como referência. Agora, quando eu olho para as melhores empresas, as melhores firmas, o que eu tenho de estatísticas interessantes? Elas gastam 20%, e aí eu vou pedir desculpa pelo meu 2 aqui, que saiu péssimo, 20% menos tempo com administrativo e com operacional. E gastam 10% mais tempo do que a média com atendimento. Como que elas fazem isso? Principalmente através de tecnologia. Você libera tempo do operacional e do administrativo, eliminando as necessidades de atualizações via papel, atualizações manuais, atualizações que não sejam automáticas, seja do portfólio, seja do operacional, seja da parte cadastral, e você consegue deslocar esse tempo para o atendimento do cliente. Isso repercute em um maior NPS, ou seja, uma maior satisfação do cliente, e isso repercute em 2 vezes mais referenciamentos, o que faz com que eles cresçam numa velocidade muito maior, uma vez que indicação é a maior parte dos novos negócios. Tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você discorda de algum ponto, também deixa aqui nos comentários e me segue para mais.